Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Dr. Charbot Casagrande. Estamos aqui mais uma vez com o Pod Doc. E hoje estou com um amigo super especial, super experiente na área de farmácia, e ele veio trazer para vocês muitas informações novas que provavelmente vocês não sabem. Dr. Wagner, seja muito bem-vindo. Vamos trocar uma ideia legal aí hoje. Sim, claro. Eu agradeço o convite aí para participar do seu encontro e do seu canal. E a gente já se conhece há algum tempo, né? Então a gente está aí na estrada há algum tempo, lidando com as situações das prescrições, dos processos, né, médicos, processos dermatológicos, né, onde envolve justamente a questão, né, do relacionamento entre a necessidade do profissional e a gente, como farmácia de manipulação, como profissional, tentar levar né, as demandas ou as necessidades que vocês precisam para complementar aquilo que faz parte da sua trajetória ou do seu tratamento do seu paciente, né? Então, acho que dentro desse escopo, né, as novidades de mercado vão chegando e a gente, né, quer trazer essas novidades para vocês e nada melhor do que apresentar aqui para você, né, no doutor tão renomado aí, Dr. Charbot, no mercado e tô aí, né, à disposição. Legal você falar, Wagner, de novidades, porque toda vez que eu te encontro, e não é tão raro, né, você sempre tem uma novidade, né, cara? Uhum. E isso é sensacional, porque eu vejo que você está à frente de tudo, Wagner, né? Você está à frente das outras farmácias, está à frente do mercado, está à frente dos médicos mesmo, que não sabem o que está acontecendo, do que tem vindo e das novas possibilidades, né? Uhum. Eu sei que o senhor é empresário também, professor. Nós nos conhecemos, inclusive, numa aula da pós-graduação de medicina Sim. estética, né? E foi para mim uma aula sensacional. Foi dali para frente que a gente estreitamos nossos laços, né? Uhum. Mas eu sei que entre as áreas aí que o senhor se desenvolve é na área de farmácia de manipulação, né? Uhum. E aí me conta, como é que o senhor foi parar nessa área, Dr. Wagner? Fala aí, por que essa paixão e há quantos anos você está envolvido com isso? Então, falar de idade a gente prefere evitar, né? Mas assim, desde os 8 anos de idade, eu convivi dentro de uma farmácia. Meus pais são farmacêuticos, né? Olha aí. E farmacêuticos formados na Federal do Paraná. Eu também formei na Federal do Paraná. Mas desde os 8 anos de idade, dentro de uma farmácia, a gente aprende o negócio, né? E, obviamente, com 17 anos, você escolheu um business, algum negócio para atuar. E dentro daquilo que eu já sabia fazer, eu optei por fazer farmácia. Então, eu entrei nesse mundo, né, em virtude, obviamente, da carreira dos pais, né? Só que eu entrei no mercado justamente quando você falou que a minha área de atuação, né, um pouquinho de marketing, de gestão, né, que vocês tiveram essas aulas, que eu aprendi tudo dentro de casa, aquilo que eu não queria, de fato, levar para o mercado daquela maneira. Ou os meus pais trabalhavam de uma maneira ao qual eu não gostaria que a minha vida fosse daquela maneira. Então, eu desenvolvi essa outra área que é de gestão, me formando em administração de empresas, para tentar unir aquilo que o profissional, seja um médico, seja um profissional da área da saúde, sabe fazer muito bem, que é lidar com o paciente, mas, assim como o doutor aqui que tem essa clínica maravilhosa, tem que ter muita questão de gestão e administração e planejamento para que as coisas fluam dentro daquilo que a gente entende, que é o melhor tratamento para o paciente. Então, aquilo que o Dr. Charbot faz aqui na clínica, tenta sempre buscar excelência, é aquilo que eu busco também no meu mercado, ou seja, levar o melhor produto manipulado para atender a necessidade do paciente, né? Então, acho que dentro desse escopo, fui parar dentro de uma farmácia de manipulação, por quê? Tudo que a drogaria que os meus pais tinham oferecia não era aquilo que eu gostaria de oferecer como farmacêutico. Então, busquei a farmácia de manipulação como ou seja, o meio para conseguir desenvolver aquilo que eu acreditava, que obviamente é a personalização do tratamento. E eles não tinham farmácia de manipulação, então? Não tinha. E como é que eles viram esse seu interesse pela manipulação e não pela drogaria tradicional? Então, na verdade é o seguinte, eles adquiriram uma farmácia, né, concorrente no mesmo bairro, que lá dentro tinha uma manipulação. E daí eu, antes de me formar, comecei a trabalhar nessa farmácia e vi nessa farmácia essa manipulação e me encantei com o quê? Com as possibilidades que ela traria em termos de personalização, em termos de trazer aquilo de diferente, né, para o paciente. Daí, obviamente, me desenvolvi naquela área, porque daí, fazendo gestão e administração, entendi que concorrendo num mercado onde tem os grandes players, você justamente
Seria muito difícil sobreviver. E a gente está aí hoje em dia a prova, né? Que hoje as grandes redes de farmácia dominam o mercado e aquelas farmácias pequenas de bairro são cada vez menos, né? Então está cada vez diminuindo esse espaço. Então acho que talvez nesse ponto eu acertei entre buscar um outro caminho, que é a diferenciação através da personalização, através do medicamento manipulado. Que legal. E isso vem acontecendo com vários outros setores também, né? Os mercados também esmagaram, os grandes mercados esmagaram as padarias de esquina, né? Meu pai teve padaria há muitos anos atrás e hoje eu vejo que isso já não faz mais sentido, né? Os grandes mercados dominaram, né? E as farmácias a mesma coisa, né? Uhum. E aí... E no mercado para o paciente, como é que fica isso, né? No sentido de o que é melhor e qual a diferença entre um produto industrializado e um produto manipulado. E eu sei que a sua super expertise aí é na área estética, né? E é onde me criou um super desejo, uma admiração pelo senhor, porque o senhor parece que o senhor conhece todas as fórmulas das famosas aí, né? E aí o senhor monta as melhores fórmulas das famosas a um custo menor, onde a gente pode colocar até outras coisas mais, personalizando e potencializando ainda mais. Produtos que já são consagrados no mercado, ao manipular eles, conseguimos um custo menor, uma personalização melhor e ainda atingindo melhores benefícios para cada paciente. Como é que é isso? Então, vamos começar assim. A ideia da personalização me encanta, mas vamos fazer uma relação entre uma Ferrari e um carro nacional, uma BMW, por exemplo. Por que uma Ferrari é muito mais cara que uma BMW? Porque a Ferrari é feita sobre encomenda, personalizada, enquanto que a BMW é feita em larga escala. Obviamente a Ferrari é muito mais cara. Então, quando eu penso no meu mercado de manipulação, teoricamente o produto manipulado deveria ser muito mais caro, né? Porque ele é feito sob encomenda, sob medida. E por que essa é uma informação talvez não tão verdadeira? De fato, existem alguns medicamentos manipulados que são mais caros do que os industrializados, certo? Mas a grande maioria ocorre o inverso. A gente consegue, de certa maneira, customizar e deixar ele mais acessível, né, para a população ou para o paciente. E aí que é a grande ferramenta que eu gosto de levar para os médicos, para os prescritores. Porque sabendo desse detalhe, que o impacto financeiro não seja tão grande, aí a gente entra numa outra questão que é chamada qualidade do insumo, da matéria-prima e, obviamente, a possibilidade de vocês médicos conseguirem colocar mais ou menos, ou sabe aquela pitadinha que a gente fala na cozinha, colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos? E esse é o poder que a gente, como farmácia, entrega a vocês. E aí, vocês, mestres em paciente, em diagnóstico e anamnese, entendem. Talvez aquele paciente que tem uma pele um pouquinho mais oleosa precisa de um produtinho que dê um toque mais seco do que aquele outro paciente que tem uma pele mais seca. E essa é o milagre ou a arte que a manipulação nos traz e que oferece a vocês. A possibilidade de você, né, com os ingredientes e esse vasto mundo de ingredientes possíveis, vocês conseguirem formular de uma melhor maneira para entregar para o seu paciente. Aonde a gente entra? Em ajudar vocês a entregar essa melhor formulação adequada ao seu paciente. Então, quando a gente foge do custo, que o custo é atrativo, é competitivo perante a indústria tem seus méritos. Eu concordo que um produto padronizado é que nem o McDonald's, né? Você sabe exatamente o que vai acontecer quando você entra no McDonald's. Você vai escolher o número 1, que é o Big Mac, você sabe exatamente até o sabor, né? O produto industrializado também dá essa característica. E eu concordo que, para proporcionar para o escritor, às vezes eu quero essa característica de padronização. Uhum. Mas aí, quando a gente vai no universo do paciente, o paciente é individual, né? Uma cirurgia que o doutor faz é diferente da cirurgia do outro paciente. Então, eu acredito que ele também precisa de um cuidado específico. Então, é nessa vertente que eu gosto de trabalhar. Então, individualizar o tratamento é individualizar o procedimento, é individualizar o teu tratamento clínico como um todo. E assim, já vamos extrapolar. A grande vantagem que a gente tem é a possibilidade de também não colocar certas coisas. Tirar algumas coisas que atrapalham. Às vezes eu não queria que tivesse naquela forma. A fórmula é boa, mas se tirasse isso, para aquele paciente seria melhor, né? Exatamente, um paciente celíaco. Eu já peguei algumas dermatologistas que tinham pacientes celíacos. Sabe, paciente celíaco de que você usar um produto, elas tinham um processo alérgico decorrente do trigo, de algum ingrediente à base de trigo que compunha a formulação e ninguém sabia, nem mesmo a gente. Então, o que a gente fez?
Simplesmente a gente formula tirando todo o trigo da formulação, né, para a gente resolver essa questão específica. É isso que eu acho que é legal da farmácia-manipulação, né? É que a gente fica muito focado em preço, mas a grande diferença da manipulação é você, por exemplo, a pessoa não consegue engolir uma cápsula, que é comum, né? Então, por exemplo, hoje a gente sabe, a gente faz até via, por exemplo, mulheres, cápsula vaginal. Em vez de você ingerir uma cápsula, você introduz uma cápsula que você vai otimizar o produto e evitar aquela inconveniente daquele paciente que não adere ao tratamento por não engolir uma cápsula. Por uma criança. A gente faz em chocolate. Nutella em chocolate, para tornar o quê? Palatável para o paciente também, né? Então, acho que a farmácia-manipulação, de certa maneira, ela abre muitas possibilidades para vocês, né? No auxílio justamente de entregar o melhor para o paciente. Né? Então... E essa customização, né, que foi um termo que você usou, Wagner, eu acho que eu adoro isso, né? Eu acho que a gente tem esse mesmo gosto, como você falou, né? Você veio para a farmácia da manipulação por essa customização, essa personalização. E aqui no Instituto a gente também tem essa ideia e eu tenho para os meus pacientes. Uhum. Então, isso que você falou de engolir cápsula é muito legal, né? Tem goma, né? Tem gominha, tem gelatininha, tem o chocolate que você falou, comprimidos dispersíveis, tem gotas oleosas, tem pozinho para poder dissolver num líquido e tomar com diferentes sabores, né? Sim. Tem um monte de opção, né? E aí com isso a gente consegue atingir um número muito maior de pessoas. Eu inclusive tenho várias fórmulas minhas, a qual eu as customizei de um jeito que algumas delas, que uma dose seriam 5 cápsulas, era muito produto, não dá para fazer em cápsula, o paciente não vai querer tomar 5 cápsulas daquilo. Eu transformei isso em injetável, por exemplo. Ou eu transformei isso em sachê, onde ele dissolve e eu consigo maior quantidade de produto sem ele precisar tomar 5 cápsulas, né? E isso acontece porque muitas vezes a gente também quer uma quantidade maior do produto, né? Então você vai lá, eu quero passar, por exemplo, 30 miligramas de zinco. Só que lá na indústria só tem 5. Né? Ou o estrogênio gel na mulher, por exemplo, que é industrializado, só tem 0,5. E se eu quiser 1,5 ou se eu quiser 0,3, a gente não consegue. Né? Uhum. E na manipulação a gente consegue ajustar a dose, consegue ajustar o veículo, consegue ajustar o meio de permeabilidade que a gente quer. Sim. Então a gente consegue uma qualidade do produto muito, muito, muito melhor. Além do que você não falou, mas aí eu vou te jogar essa pergunta, muitas vezes quando a gente está pagando o industrializado, estamos pagando por uma qualidade boa, sem dúvida nenhuma. Né? Tem muito estudo em cima daquilo e muitos testes. Consequentemente, estamos pagando por isso também, né? Além de estar pagando pela marca. Né? Porque indústrias grandes, que nós conhecemos por aí, Vichy, Roche, todas essas, têm um grande investimento em marketing e em propaganda e em posicionamento da marca. E isso acaba gerando também um maior custo para a empresa. Uhum. Então, quando a gente compra um produto industrializado, também estamos pagando pela marca, não? Exatamente. Então, bem colocado, doutor. Exatamente. Quando a composição de um preço de um produto, quando a gente fala em matéria-prima, ela não é a determinante, assim, vamos dizer, ela não é o principal componente, quando a gente fala em indústria, numa precificação. E assim como você bem colocado, é o marketing, é todo o esforço que eu tenho para colocar e posicionar esse produto no mercado. Então, isso custa muito, muito para a indústria e pouco para nós. Então, é aí que a gente consegue justamente inverter ou equalizar. Né? O manipulado consegue, às vezes, ser mais acessível porque ele não tem esse investimento. Concordo com o posicionamento. Então, é fato. Então, aí que tá. E a característica do manipulado também dentro da legislação brasileira é que ela é prescrita. Então, um medicamento manipulado, ele é prescrito. Ou seja, eu preciso de um profissional habilitado que faça esse pedido, ou seja, através de uma receita, entendeu? Essa é o tripé básico da farmácia de manipulação. Eu preciso de um paciente, eu preciso de um prescritor e eu preciso da farmácia de manipulação. Tendo esses 3 elementos compostos, a gente tem hoje o que é chamado o produto manipulado ou o medicamento manipulado. Então a gente precisa do prescritor, precisa do médico, precisa da demanda. A demanda não é do paciente, é do profissional. Então, e essa é a diferença, né? A indústria não, a indústria vai lançar um produto com esforço de marketing para tentar, se for um cosmético, por exemplo, ela vai jogar isso na prateleira, ela vai jogar isso
para todo mundo, né? E aí eu concordo, né? E aí é uma venda de massa, é uma venda de quantidade, né? O que a gente propõe não é isso, não é brigar com a indústria, e sim atender a necessidade do prescritor, na individualização, como bem o doutor falou, na palatabilidade, o cheiro, textura, cor, né? Por exemplo, a cápsula é verde e branca, e a pessoa tem alergia ao amarelo tartarazina que está dentro do verde. Então, a alternativa é manipular, que daí a gente consegue simplesmente alterar para uma cápsula incolor, por exemplo, para atender a necessidade desse paciente. Então, é um movimento simples para nós, porém que para uma indústria seja um movimento muito grande e inviável para eles. Então, tem mercado para os dois atendem, e eu acho que quem ganha é o paciente e o prescritor, que abre o quê? O leque de possibilidades. Né? Você falou de uma coisa engraçada agora que me lembrou uma coisa que eu tentei fazer uma época e não consegui, que foi conseguir padronizar as minhas cápsulas. Olha a loucura que a gente chega, né? Da customização. Eu tenho um monte de fórmula, né? Várias. Mas a minha ideia era ter todas as cápsulas que não tivessem nenhum tipo de corante, porém que todas elas tivessem, de alguma maneira, ou pela cor do produto em si, ou pela cor alguma cor adicional na cápsula. Acho que tem uma cápsula escura que é de carvão também, né? Uhum. E que dela fica escura. Tem uma que vai clorofila, uma que é de tapioca, tem um monte de coisa, né? Tem. E aí eu cheguei a pensar uma época e tentei, não consegui porque me faltou ferramentas, que todas as minhas cápsulas, cada uma delas, tivesse uma cor diferente. E seria muito fácil, porque daí o paciente às vezes ele olha a receitinha dele lá e ele não sabe, né? Qual que você tomou? Eu tomei o verdinho agora, doutor. E eu saberia até qual cápsula ele teria tomado ou perdido. Porque já aconteceu comigo de ter diferentes cápsulas da mesma cor e aí eu coloco elas num potinho para eu poder levar para viagem e aí eu abro o potinho, qual que é qual? Tudo igual. Né? E o legal é você ter esse nível de personalização, veja aonde que a gente pode chegar, né? A você ter as cápsulas da cor que você quer, com o ingrediente que você quer, com o veículo que você quer, né? Então essa personalização ela é ilimitada, né? A gente consegue fazer muita coisa. Eu queria te perguntar duas coisas que me surgiram aqui na nossa conversa até agora já, são perguntas novas, inclusive nem estavam aqui na pauta, que eu vejo que muitos pacientes algumas vezes, isso não é comum, eu não tenho esse problema com os pacientes, eles nunca me questionaram diretamente sobre isso, mas eu vejo que a população às vezes tem essa dúvida sobre a qualidade dos insumos, né? Eu às vezes tenho algumas dúvidas e converso diretamente com os farmacêuticos, mas eu vejo que tem muita dúvida, assim, será que a testosterona em gel realmente é boa? Será que essa cápsula aqui de antibiótico realmente é tão boa quanto o não manipulado? E agora nós estamos numa época do manipulado explodindo, inclusive dos injetáveis, né? E aí, como é que a gente tem essa segurança? De onde vem essa matéria-prima? Qual é o grau de cuidado, de testes, de fidedignidade em relação à matéria-prima, ao que o paciente está tomando e até em comparação com o industrializado, por exemplo? Então, é boa pergunta e a gente, né, consegue responder isso com muita tranquilidade. E quando eu falo setor farmácia de manipulação, porque a gente já foi muito questionado com relação a isso, né? E é uma pergunta bem pertinente e cabível, né? Como é que vocês conseguem fazer, às vezes, coisas que a indústria não faz? Não é que a indústria não faz, a indústria tem um nicho de mercado que ela não pode também fazer todo dia uma cor de uma cápsula e não tem condições produtivas. E aí que a gente fala na qualidade do insumo, é claro que vamos excluir os profissionais corretos, né? Tem uma questão de profissionalismo, de ética, de fazer o certo, né? Então, acho que assim, as farmácias, em sua grande maioria, né, fazem o correto e a gente é regido por uma lei, uma RDC que nos impõe, né, o limite mínimo de aceitação para um produto manipulado. Então, existem testes. Quando a gente compra uma matéria-prima, não é simplesmente comprar, tem que passar por análise de controle de qualidade para se comprovar se aquilo que a gente comprou, de fato, é aquilo ao qual a especificação que a gente pediu. Só que realmente existe um controle também muito forte de quem nos vende. Porque muitos dessas distribuidoras que vendem essas matérias-primas para nós, muitas vendem para a indústria também. E às vezes essa distribuidora que nos vende,
a vertente para manipulação é uma empresa, um nome, e para a indústria é a mesma empresa, só que com outro nome, para justamente fazer uma venda para a indústria e uma venda para vamos lá, o atacado e varejo, vamos dizer assim, né? Seria no nosso universo. Mas a origem da matéria-prima é a mesma. Então, muitas vezes o lote da matéria-prima que a indústria usa e que a gente usa é o mesmo. Porque o lote, quando eu falo, é lote do fabricante. Quem é o fabricante do produto manipulado hoje? O mundo inteiro, né? Mas vamos lá, os produtos mais comuns, né, que a gente fala, os produtos de testosterona, esses produtos, de certa maneira, corriqueiros, né, 90% é China e Índia, que são os detentores da maioria da produção disso. Né? Então, a gente sabe a origem dessa matéria-prima e essa origem tudo... Existe laudo, existe assim, um termo que a gente fala na farmácia de manipulação que chama rastreabilidade. Então, quando o consumidor recebe na casa dele o potinho com o produto, todas aquelas matérias-primas a gente consegue rastrear na farmácia até a origem, até o fabricante lá na China, por exemplo. Então, essa é a segurança que nos dá. Por exemplo, tem um caso de processo alérgico por uma matéria-prima que foi descoberta até na indústria farmacêutica. A Anvisa emite um alerta como farmacovigilância para todo mundo que usou aquele lote para retirar do mercado. E isso acontece com a gente também. Então, quando um lote é pego, de certa maneira, com má qualidade no mercado, a gente também tem a capacidade e a condição de rastrear tudo isso para isolar esse problema. Então, é igual à indústria. Então, a matéria-prima, de fato, é a mesma que a indústria usa. Não existe diferença. O que existe é que eu vou comprar talvez 1 quilo e a indústria vai comprar 1 tonelada daquele mesmo insumo para entrar no processo produtivo dele. E onde que estariam os riscos, Wagner, disso? Seria na escolha de quem comprar a matéria-prima? Aonde que teriam os viés, né? Porque você falou ali no começo em relação ao bom profissional, à ética. E só para né, o pessoal entender, o que seria um não ético? Um não ético seria comprar uma matéria-prima adulterada? Seria comprar de uma distribuidora não idônea, já sabendo que é adulterado? Ou adulterar na própria farmácia? O que seria? Então, aonde que estão aí os erros que podem acontecer? Quando a gente fala um bom profissional, um bom ético, é comprar do fornecedor chancelado. Ou seja, quando a gente compra de um fornecedor, a gente tem que pedir a gente tem que entender que se essa empresa também está enquadrada perante a Anvisa. Então a gente pede a documentação para o quê? Para validar ou qualificar esse fornecedor se ele está apto dentro da legislação a nos atender. Então a exigência também é nossa, de quem compra. Entendeu? Então, se ele não tem o documento, o que torna ele válido no mercado, a farmácia não deve aceitar ou validar ou comprar o produto desse fornecedor. Então, isso é uma questão ética, é claro, né? Como eu falei, depende muito do profissional e da empresa, né? Então, isso é uma questão inerente a todas as profissões, né? A todo o mercado. Agora, quando a gente fala bom profissional, nossa, é isso. Se o doutor prescreve numa receita um ativo X, eu não posso pôr Y. Como é que eu vou comprovar isso? Né? É muito difícil hoje, dentro da característica da manipulação, dizer se tem ou não tem lá dentro aquele componente que você pediu. Então, vai da ética do profissional ou da farmácia. E acho que assim, o consumidor também... De colocar o produto na fórmula. Colocar o produto. Pode estar no rótulo, mas não está na fórmula. Isso. Quando que a gente percebe que talvez isso não esteja acontecendo de uma maneira correta? Desconfie muitas vezes do preço, né? Que a gente vê a variação de preço no mercado de manipulação é enorme, é gigante. Mas, por exemplo, eu sofro muito com isso, aliás, muitas farmácias sofrem com isso, que eu sei. Por exemplo, um produto que o doutor prescreve custa R$100 e tem algumas empresas vendendo a R$30. Então, a gente desconfia que talvez essa empresa não está utilizando o insumo ao qual o doutor prescreveu. Tá. Agora, como é que a gente não tem o poder de ir lá e ter a certeza? Agora, a gente tem, obviamente, essa farmacovigilância, que é o quê? Que nos permite monitorar tudo isso e também, dentro do nosso mercado, entender quem está trabalhando dentro de uma normalidade, de uma ética e quem não está. Né? Então, e aí que aí essas empresas elas não sobrevivem no mercado, né? Porque a gente entende que se você faz um produto que não corresponde àquilo que você prescreveu, o resultado clínico não vai ser ótimo. Né? E o próprio profissional... E não tem coisa pior para o médico do que isso. Porque a responsabilidade, eu até diria que é dupla, né, Wagner? Tanto da responsabilidade de atingir o resultado,
como de eu ter indicado ou sugerido alguma farmácia, chegou lá, não deu, doutor, mandei fazendo aqui, você indicou, doutor. E aí, e agora? Exatamente. Né? Então, essa relação de confiança entre médico e farmácia, ela também é essencial, né? Para que a gente consiga ter o resultado que nós todos queremos, né? O paciente em si, a farmácia que é poder vender de novo e continuar tendo resultado. Então, é o que você falou, a farmácia que entrega um produto ruim, não vai se manter no mercado. Exatamente. Né? Então, estou há 20 anos no mercado aí justamente, talvez por causa disso, né? De manter um nível né, dentro da minha expectativa de ética de qualidade. E aí eu tenho esses parceiros que corroboram com isso, né? Ou seja, tem muita farmácia boa. Curitiba, graças a Deus, tem muita farmácia que segue as normas, segue essas normas de qualidade. E aí torna o mercado de Curitiba também um mercado muito bom quando a gente fala em farmácia de manipulação. Então, o médico está muito bem assessorado em Curitiba quando eu falo nesse quesito, tá? E, como eu falei, o paciente... Quando que o médico não prescreve manipulado? Muitas vezes quando ele passou por uma experiência ruim, entendeu? Então, quando o médico, né, prescreve algo e o resultado não é tão bom, e aí o erro a gente consegue definir que é da farmácia, aí eu concordo com o médico. Às vezes fica com o pé atrás quando a gente fala em medicamento manipulado. Né? Por outro lado, é muito bom quando a gente ouve dos médicos ou do próprio cliente: nossa, eu tomei esse medicamento e foi muito melhor do que aquele que eu estava tomando. A gente também tem essa contrapartida, que talvez, né, aquela mudança da maneira de tomar ou da dosagem adequou para aquele paciente e o resultado foi muito melhor. Então a gente tem os dois viés, lado bom e lado ruim. Portanto, eu acho que para o consumidor que está nos assistindo, né, para os próprios profissionais, eu acho que é isso. Pesquisem. Eu acho que assim, né, como qualquer produto ou serviço, tem que pesquisar para você justamente entender será que é o mais barato que vale a pena, né? Ou será que aquela empresa está mais, né? Como é que está o ranking dela dentro de um Reclame Aqui, ou enfim, né? Dentro desses órgãos que também nos ajudam a balizar, né, sobre como está essa empresa, né, perante o mercado. Mas eu acho que eu entendo que o mercado é soberano e o paciente a gente não cerceia o poder de escolha do paciente, seja o médico, seja a farmácia. E sim, a gente tenta dar a melhor orientação, a melhor indicação. Né? Por exemplo, o doutor também. O melhor tratamento clínico é esse. Mas, né, às vezes a gente também tem que entender que a necessidade do paciente, né, qual que é. Talvez o melhor caminho seja esse, mas no momento temos que adotar um paliativo, alguma coisa para resguardar o paciente. Então, a farmacologia também é aí. Então, ele tem que ser um aliado do prescritor. O prescritor tem que confiar, porque senão vai cair por terra tudo aquilo, né? Então, adianta ter um palácio, uma clínica linda e maravilhosa e ter parceiros que não correspondam àquele nível de serviço que quer entregar. Não é condizente, né? E às vezes, juntando com o que você está falando aí, Wagner, sobre isso, às vezes é um pequeno erro nessa experiência do cliente acaba com todo um processo. Adianta a clínica ser linda, o atendimento bom, o Instagram bonito, o marketing é bom, o comercial é bom, o doutor é bom, a enfermagem é boa. Doutor, mas essa fórmula que o senhor passou aqui, a farmácia levou uma semana para entregar, chegou errado, trouxeram errado, tomei, me deu uma reação tal, não surtiu efeito. Então, muitas vezes nem foi necessariamente algo interno aqui, mas como você falou, bons parceiros, né? Que não quebrem esse ciclo ou essa corrente, né, de segurança, qualidade e experiência do cliente. Né? Então isso é super importante, sem dúvida. E o nível de serviço tem que ser altíssimo, né? Então, uma clínica de excelência, um profissional de excelência tem que manter um nível, né? Eu sou chato, né, Wagner? Então, nós somos, né? Eu não te digo chato, né? Exigente para aquilo, excelência do serviço, né? O chato é o termo, né, chulo que a gente usa, que é para referir exatamente o que você falou, exigência. E tem uma outra palavra que eu gosto muito, que a gente sobe até a régua em relação a isso, que é a excelência. Né? Quando a gente fala em excelência, é o perfeccionismo, é a melhor qualidade, é o maior nível de exigência. Né? Então, é o que eu priorizo aqui no Instituto em relação a parceiros, em relação a atendimento, em relação ao que eu faço. Eu me cobro muito para entregar sempre o melhor e a excelência para os nossos pacientes. Então, e é por isso que nós estamos aí, né? E é assim que a gente cresce, entrega um bom resultado e crescemos a cada dia mais. Você com 20 anos aí de farmácia, por que isso? Eu não tenho dúvida, nível de excelência lá em cima, né, Wagner? Nenhuma farmácia de manipulação dura 20 anos
brigando por preço no mercado. Sim. Né? Ou sem um produto de qualidade para entregar para o seu cliente. Né? E o senhor é o mestre das novidades. Né? Mestre das novidades. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Tem duas coisas que estão super na moda aí, né, Wagner? Na estética, na dermato, na cicatrização, que são os exossomos e o PDRN. Né? Fala um pouquinho para nós aí sobre isso, né? Sobre o que a indústria tem, sobre o que a farmácia de manipulação já tem para oferecer para os pacientes e para os médicos também sobre isso daí. Então, acho que a grande novidade, assim, hoje o consumidor vai ler o Google, né? Tudo vai trazer essa gama de informações que são essas palavras-chave, exossomos e PDRN, né? Então vamos começar pelo PDRN, que talvez seja um pouquinho mais antigo, né, do que o exossomo. O PDRN é um polidesoxirribonucleotídeo. Essa palavra, esse palavrão, né, para o consumidor, mas nada mais é que são nucleotídeos, ou seja, são pedaços de DNA retirados do sêmen do salmão. Tá? Então a extração é de um animal, salmão, onde a indústria usou isso muito, os coreanos usaram muito isso já, né, para usar nos tratamentos estéticos, principalmente quando a gente fala em regeneração tecidual, ou seja, cicatrização, regeneração de tecidos, onde o resultado dele é excelente. Então o profissional médico, o dermatologista, já tem acesso a esse produto e está utilizando já, de certa maneira, mais de um ano já no mercado, ele já está aí. Tá? E agora essa novidade chegou para a farmácia de manipulação. Então, assim, esse produto também está disponível agora para ser usado nos cosméticos. Então, auxiliar ao profissional médico nas prescrições para melhorar também todo o processo pós-cirúrgico, pós-laser, né? A gente está muito na moda dos lasers aí, né? Faciais, que a gente usa muito. E ele vem com uma excelência quando a gente fala em regeneração tecidual. Então, o PDRN é uma novidade de mercado quando a gente fala em ativos, né? Então a gente estava muito acostumado em ativos. Vamos lá, eu extraio de uma planta um ativo, que esse ativo é muito bom para clarear a pele, esse ativo é muito bom para melhorar a síntese de colágeno. Legal. Agora chegou essa nova leva de produtos que são pedaços de DNA mesmo, que vão fazer um efeito um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver. Então essa é a grande novidade quando a gente está falando de PDRN. Tá, e me conta uma coisa, Wagner. O PDRN está vindo da indústria em injetáveis, né? Também está injetável. Na manipulação, como é que vocês têm isso? O que vocês já têm? Injetável? É para utilizar em cremes? É via oral? Como é que é isso? Isso, o PDRN é tópico, né? Então ele veio para o mercado tópico através de um procedimento muito comum que chama microagulhamento, né? Que era o uso externo. Daí agora a indústria desenvolveu e trouxe ele para uso injetável também, né? Então ele está sendo aplicado já e, como eu falei, na cosmetologia, nos cosméticos, né? A gente usa aquele que o profissional hoje, o prescritor, pode usá-los não só no consultório, onde o resultado dele ali é imediato, é na hora, com um processo mais agudo, por exemplo, como eu te falei, um laser. Agora o profissional também tem a opção de dar ao paciente esse tratamento mais prolongado em casa. É claro que devido às proporções da diferença de um produto injetável para um produto tópico, tem suas diferenças, mas o ativo em si é o mesmo, ou seja, o que ele promete, o que ele quer entregar é um resultado de melhora de pele no longo prazo, de certa maneira interessante. Então a gente tem, por isso que eu falo em novidade, né? Quando a gente traz algo que o mercado ainda não absorveu, né? Através de um mecanismo de ação, quando a gente fala na pele, diferenciado. Então é isso que eu chamo de novidade, né? Quando a gente vê no mercado, na TV, novo produto cosmético lançado no mercado, muito provavelmente esse ativo não é novo, já é um produto jamais, né, consagrado, né? E é que o movimento do mercado de um ativo no mercado da cosmética é violento. Por exemplo, a gente está falando nesse momento, deve estar lançando um ativo novo, né, com uma outra tecnologia associada, né? E que o mercado é tão rápido que quando a gente está lançando um produto, talvez esse produto já esteja ultrapassado. E aí uma outra característica de ativos, a farmácia de manipulação também consegue, de certa maneira, trazer esse ativo de uma maneira rápida para o prescritor. Por exemplo, o PDRN ainda a indústria não lançou em produtos industrializados. Ou ainda está começando esse lançamento. Para uso tópico. Para uso tópico, né? E a gente na manipulação já está disponibilizando para o profissional essa opção. Então essa é outra também, uma das vertentes, né? Umas vantagens de às vezes a substância chegar antes, né? Uhum. Enfim, e aí quando a gente fala em exossomos, né? Que aí sim
onde eu brilho meus olhos quando eu falo exossomos, porque eu também, né, gosto de trabalhar de uma outra vertente que o doutor já conhece, que é para uso humano, que é o exossomos de células humanas. Mas, enfim, o exossomo que tem no mercado hoje, eles não são de células humanas ainda, que não é permitido no país, e sim derivados de plantas, né, ou feitas sinteticamente em laboratório. Tá? E aí o mercado está sendo inundado dessa novidade, porque o que são exossomos? São vesículas que a célula excreta. Eu vou falar um termo chulo aqui. Seria o xixizinho da célula, por exemplo. A célula vai produzir algumas substâncias que ela quer levar essa substância para outra célula ou para outro tecido, para outro sítio de ação. E ela cria essas vesículas para colocar dentro dessas vesículas substâncias para serem carreadas ao sítio de ação. Vou dar um exemplo bem básico para quem, né, entende um pouquinho mais de cosmetologia. Quando a gente fala em melasma, manchas, então tem o melanócito, que é a célula que produz a melanina, o pigmento da pele. Então, o melanócito excreta essa cápsula, essa vesícula do melanócito, que se chama melanossomo. O melanossomo nada mais é que um exossomo. Então, é uma excreção da célula com substâncias que vão dar pigmento na cor. Nossa, natural. Então, o organismo já faz isso já sabiamente. O que a indústria ou o que o ativo fez agora é trazer essas vesículas já específicas para atingir a nível dérmico e a nível também injetável. Tá? Então, já estão sendo lançados vários produtos, né, com essa tecnologia. O que é essa vantagem? Eu consigo entregar mais ativos ou mais poder, né, dentro de uma célula usando essas vesículas. Em vez de eu entregar um ativo, eu entrego um pool ou uma mistura de substâncias benéficas para a pele de uma vez só. Então, e aí o que está mais legal é que o mercado está lançando também os drones. A gente está muito acostumado com os drones que a gente vê voando, mas a ideia é a mesma. Então, hoje a tecnologia farmacêutica de produtos está tão avançada que hoje essas vesículas que são feitas já em laboratório, e a tecnologia brasileira ainda, isso que é importante ressaltar. Essas vesículas estão sendo guiadas, ou seja, a gente coloca vou falar um termo mais técnico, mas assim, uns peptídeos, ou seja, alguns pedacinhos na capa dessa vesícula para guiar esta vesícula para um determinado local de ação. Por exemplo, né? Num tratamento de manchas, seria muito bom se essa vesícula chegasse lá no melanócito para inibir a formação da melanina ou da mancha. Então, hoje, esses drones já existem e têm a capacidade de guiar essa estrutura para o melanócito. Olha que interessante. Os drones, quando você fala, são esses peptídeos que são colocados na vesícula? Isso, na superfície da vesícula, que guiam para um determinado sítio de ação. Olha só que legal, né? E o que está disponível no mercado já, Wagner, de exossomos, né? Tanto na indústria como na manipulação? E quais seriam as aplicações clínicas disso? Tá, então, os exossomos hoje já estão disponíveis para tudo que a gente fala de pele. Então, assim, mais particularmente, existem duas vertentes muito fortes, que são exossomos mais voltados para o cabelo, capilar, que é uma área um pouquinho diferenciada do resto do corpo, e o exossomas dérmico, ou seja, pele, né? Skin, né? Quando a gente fala pele como um todo. Então, a variação é mais essa, assim, das origem desse exossomo. Eu já trabalho lá com os exossomos coreanos, que são de origem de plantas, muito bem estudados no mercado, excelentes. E eu já também trabalho com exossomos de frutas, tá? Que já existem também. Então, todo ser vivo produz exossomo. Tá? Então, a diferença é como é que a indústria ou como essas empresas captam essas substâncias para torná-la viável num creme. Esse é o grande segredo da indústria quando produz essas substâncias. Quando eu falo indústria, é empresa de biotecnologia, né, que produz... E os exossomos, eles estão nos cremes, então, né? Que estão disponíveis. Estão disponíveis nos cremes. E aí, a pergunta, até para eu entender especificamente, como é que essa permeabilidade já está avaliada? Porque, né, tem que passar a epiderme, né? São através dos veículos já, isso já está garantido que o exossomo vai chegar lá onde eu quero? Aí a gente entra... A outra palavra muito forte que o mercado já absorveu é nanotecnologia, que é outra palavra forte. Então, com nanotecnologia, a gente está falando uma coisa muito forte que é tamanho de molécula, tamanho de substância. Então, assim, uma coisa bem simples, né, doutor? Como é que um elefante passa por baixo da porta? Não passa.
certo? É a mesma coisa, como é que o ativo vai permear para chegar onde tem que chegar? Então, tamanho é muito importante. Então, esses exossomos são moléculas ou vesículas muito pequenininhas que passam ou que chegam pelos caminhos que existem, ou intracelular, permeando a célula, ou intercelular entre as células. Então, elas têm essa capacidade, porque elas são muito pequenas, tá? E aí, quando a gente falou do drone, a gente potencializa esse produto a chegar onde tem que chegar. Então, são duas tecnologias já inseridas, muito interessantes e disponíveis já. Então, assim, quando a gente fala, eu sei que esse produto vai permear, eu sei que ele vai chegar onde tem que chegar. E eu esqueci de responder a pergunta anterior, qual é a grande função desses exossomos? Principalmente também processo regenerativo. Então, os resultados clínicos que a gente está obtendo já são formidáveis. Então, processos de cicatrização, sabe, pacientes com úlcera diabética, sabe aquelas feridas enormes que aparecem? Então, a gente consegue fechar, de certa maneira, essas úlceras com o uso desse tipo de produto ou tecnologia. Então, clinicamente falando, a gente já vê o resultado. Então, como é que a gente garante que o produto chega lá? Tecnicamente, a gente garante, porém, clinicamente, a melhor resposta é a gente, de fato, utilizando o produto, a resposta clínica ser evidente para, obviamente, você continuar utilizando esse produto e prescrever para, né, chegar naquele resultado que você quer. Então, os resultados desses produtos para pós-procedimento imediato, por exemplo, laser facial. Usa esse exossomo pós-facial, o resultado de melhora de pele imediata é evidente. Então, o resultado que está nos trazendo é imediato. E legal você falar disso, do pós-procedimento, que me lembra de uma coisa que eu aprendi com o senhor, inclusive, que é do que adianta a gente fazer um peeling, do que adianta a gente fazer um laser, né? E aí ir lá e comprar o Lux Luxo, aquele sabonetão, e passar no rosto, e aí você mais do que ninguém sabe do monte de coisa que tem lá, que pode atrapalhar completamente e muitas vezes até trazer complicações, como hiperpigmentação, ou após um peeling, né, uma cicatrização pior, complicações, né? E aí é aí que está o negócio, né? Adianta eu fazer um tratamento de alto garbo e elegância para um paciente, como um microagulhamento com radiofrequência, como o Morpheus, que a gente tem aqui na clínica, ou um laser ablativo, por exemplo. Uhum. E aí o paciente usar produtos de má qualidade, né? E aí, né, ou mal orientado, talvez até pelo médico, também algumas vezes, né? E aí não atingir aquele melhor benefício ou até ter complicações, né? Exatamente. Então, acho que o doutor falou tudo. Então, o cuidado do profissional com o paciente, né, ele envolve todo esse aspecto. Então, ele tem que cuidar com o sabonete, com o filtro, né, com tudo aquilo que o paciente está usando, seja antes ou depois do procedimento, que vai interferir na qualidade do serviço prestado pelo profissional. Ou seja, se eu quero que tire rugas do meu rosto com o laser ou com qual máquina que for utilizar, né, é diretamente proporcional ou diretamente relacionado ao sabonete que você está usando em casa. Nada contra as marcas comerciais, mas o médico sabe da importância de um sabonete neutro que tem que ser usado no pós-procedimento para evitar uma intercorrência posterior, né, óbvia e facilmente que ela pode ser bloqueada. Ou seja, uma simples recomendação de um sabonete adequado faz toda a diferença no resultado global do tratamento. Nada contra os sabonetes, né? Para limpeza, eles têm a total aplicação em mercado, mas não num pós-procedimento, né? Uhum. Acho que esse que é o crux aí do negócio, né? Uhum. E aí, aproveitando, Wagner, a gente gosta muito de novidades, né? E aí, exossomos de seres humanos, quando que nós teremos? Qual que é a sua ideia sobre isso? E as terapias regenerativas celulares, que eu sei que o senhor adora. Fala alguma coisinha para nós, hein? Então, assim, é uma área que, né, não é farmácia-população isso é biotecnologia, né? O mercado hoje, o mundo inteiro já utiliza, né? As legislações lá fora são mais avançadas, de certa maneira, que a legislação brasileira, tá? A Anvisa brasileira é uma Anvisa boa, muito ferrenha em qualidade, acho que isso é um ponto positivo.
porém a gente é atrasado em relação à terapia celular de fato. O mundo, de certa maneira, está um pouquinho mais avançado. Por isso que hoje tem certas coisas que o mundo faz que a gente gostaria muito de fazer e ainda a gente não pode. Mas esse mercado vai abrir, vai acontecer. Então, vamos lá. Então, hoje, um grande futuro que existe é usar células para tratamentos, tá? Então, hoje o que é permitido no mercado brasileiro é o uso da fração vascular estromal, que é o quê? É você simplesmente pegar um tecido do paciente, vou dar um exemplo, gordura de uma abdominoplastia. Então, essa gordura que teoricamente, é claro que é indesejada pelo paciente, ele quer tirar, é uma matéria-prima formidável para a gente, através dessa gordura, tirar as células. E a gente separa a gordura das células e essas células voltam para o doutor para aplicar para diversas finalidades. Vamos falar da estética? Por exemplo, num pós-tratamento capilar, de um implante capilar, numa diminuição de rugas facial, olheiras, tá? Então, a capacidade de regeneração dessas células são muito fortes, né? E saber que você mesmo pode usar as células do seu corpo para você regenerar um tecido da outra parte do seu corpo é formidável. Então, abre muito leque de oportunidades de tratamento, né, quando a gente fala no mercado estético. Tá? Então, vai acontecer. Então, a gente está envolvido hoje muito nisso, na fração vascular estromal, que é hoje legalizado, permissível, onde o futuro também é a entrada dos exossomos humanos, que obviamente é o quê? Um avanço do exossoma que hoje existe, que é o sintético ou de origem de plantas ou vegetais, que obviamente tem a sua potência muito diminuída em relação à célula humana. Né? Agora tem as questões éticas, legais e também Anvisa que não nos permitem usar elas ainda, mas elas já são uma realidade no mercado, né? E altamente possíveis de um tratamento no curto prazo de serem utilizadas. Né? Então vai acontecer, né? E os profissionais que já começaram a utilizar a célula naquilo que é possível hoje, de certa maneira já vão começar a apresentar para os pacientes essas novas oportunidades de tratamento. Que legal, Wagner. Eu acho que isso daí é charmoso na medicina, né? A gente está falando em usar as células dos próprios pacientes para poder atingir benefícios, né? Então, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Sobre fração estromal. E imagine a mágica que é eu poder aplicar células mesenquimais no próprio paciente, induzir a uma diferenciação daquela célula para exatamente o que eu quero, né? Desde regeneração de tendões, regeneração muscular, regeneração de pele ou qualquer outro tecido, né? Que é a célula-tronco, que muito tem se estudado aí sobre isso já há muitos anos. E eu acho que nessa biotecnologia nós demos uma empacada, o mundo todo deu uma empacada, se enroscando em questões éticas, né? Aonde nós poderíamos estar lá na frente já com muitas coisas, né? Na bioengenharia tecidual, inclusive com produções de tecidos em larga escala, e ainda não temos isso, né? Ainda não temos isso chegando até a população. Sabemos de muitas pesquisas, né? De coisas extraordinárias que têm acontecendo, mas ainda não chegou no público final, que é o principal objetivo. Né? O principal objetivo. A gente poder conseguir aplicar isso no nosso dia a dia. Né? Então, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Que é poder usar essas células beneficiando o paciente. Né? Os pacientes falam de com restrição, muitas vezes, aos produtos não serem do próprio paciente. Né? E quando a gente tem algo na mão aqui para poder utilizar, tem algumas questões éticas ainda que não nos permitem usar isso e comercializar em mais larga escala, né? Mas é o futuro, né? Eu acho que é o futuro. Acho que nós vamos ter que marcar uma reunião, um próximo podcast só para falar das polêmicas sobre isso. E aí vamos falar sobre a ética, sobre CRMs, sobre o que pode, o que não pode, até porque muitos médicos assistem esse podcast, né? E vai ser uma qualidade de informação, algo que o senhor tem muito sobre isso,
que vai ajudar muito eles a começarem a ver as possibilidades que estão chegando para eles, né? Como é que nós somos IPDN, por exemplo, que muitos médicos nem sabem que isso tem já disponível para eles utilizarem na farmácia de manipulação para uso tópico pós-microagulhamento ou pós-laser, né? Então, essas novidades aí tem muito a agregar aí, tanto para nós médicos como para os pacientes, né? Vamos ter que marcar um novo podcast, Dr. Wagner, porque o time já está me sinalizando, abanando ali, que nosso tempo está acabando. Gosto de falar também, né? Não, e o papo é muito bom, né, cara? Eu gosto de falar disso, nós dois gostamos muito de falar disso. E, inclusive, nós vamos ter que marcar mais treinamentos aqui no Instituto para a gente poder alavancar isso daí, sabe? Eu acho que tem muita novidade, muita coisa boa, aonde o senhor sabe que eu sou um autoconsciente, que eu falo, estou sempre reavaliando aqui a minha consciência, avaliando o que eu posso fazer melhor, né? O que nós podemos fazer melhor, diferente, e aprendendo e estudando continuamente. Então você falou umas 3, 4 coisas aí que nós vamos conversar daqui a pouco, já que eu quero trazer para cá e ó, para ontem. É isso aí. Wagner, meu querido, obrigado aí pela sua presença. Já está convidado para a próxima. A senhora Emily já bota ele na pauta aí para nós fazer já mais um. Nós vamos falar só sobre terapias de regeneração celular e tecidual. Vamos trocar uma ideia legal sobre isso. E deixa um recado aí para o pessoal, tanto para médicos como paciente. Tanto da parte de manipulação, como da parte de terapias de regeneração celular. Deixa uma mensagem para eles aí, professor. Eu vou deixar agradecer aqui o espaço, né? Acho que informação, conhecimento nunca é demais. Então, assim, levar o que tem de melhor na minha área para vocês, profissionais, é fundamental, né, para o desenvolvimento de todo o mercado e, né, quem tem que ganhar é o paciente, né? Então, eu convido a todo mundo que está assistindo, que está nos vendo, profissionais, né, e pacientes, que procurem a clínica do Dr. Charbot para tirar mais dúvidas que o doutor. Tudo que a gente está falando aqui também, o Dr. Charbot já está por dentro disso e muitas das coisas está implantando na sua clínica, no seu dia a dia. Então, nada mais do que perguntar para quem está usando clinicamente as coisas para, né, trocar uma ideia e tirar as suas dúvidas, né, com relação a isso. E também fico à disposição, né, para eu, como farmacêutico, né, pela farmácia, a tirar a dúvida do profissional, de quem queira, para a gente, como eu falei, né, deixar cada vez mais essa informação mais clara e mais real, né? Porque eu tenho certeza que tudo isso que a gente falou aqui, né, vai acontecer e não vai demorar, né? Já é uma realidade em muitos mercados mundiais e aqui no Brasil também vai acontecer, né? Então, falei, busquem, né, os profissionais, acho que tem que buscar essas novidades para se inovar também. Quando a gente fala, né, a gente falou agora de excelência, de buscar sempre o melhor, acho que é isso, o profissional também não pode ficar parado, acomodado, né? Então, seja uma cirurgia, seja qualquer tratamento, tem que inovar, tem que buscar a trazer o melhor para o seu paciente, né? E aí isso torna a clínica sempre que atrativa, né? Então, eu como, né, paciente nesse caso, né, buscaria sempre que essa clínica que está antenada com as novidades, que está buscando, né, ser melhor dia por dia. E é isso que eu convido a todo mundo que está nos assistindo a busquem essas informações, essas novidades, que é o futuro, né? E o futuro é bom para todos nós, né? Que vai nos ajudar, mais uma ferramenta para a gente atingir os nossos objetivos, né? Então, agradeço demais o doutor pelo espaço e, claro, volto sempre quando for necessário, quando for chamado. Maravilha. Obrigado, Wagner. Obrigado, doutor. Isso aí.